Olá, primeiramente eu gostaria de fazer um agradecimento a todos vocês por acompanharem, por estarem emprestando um pouco do seu tempo, da sua generosidade em assistirem o nosso canal, que é um canal pequeno e que não tem essas grandes pretensões. Nós estamos aproveitando essa plataforma para da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, levarmos um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, de debate sobre temas históricos e políticos para as pessoas. Essa é a nossa intenção. Nós fomos colhidos no meio desta pandemia pela necessidade de postarmos aqui as nossas aulas para os nossos alunos. Inicialmente, este canal ele foi feito com a intenção de disponibilizar algumas aulas sobre história do Maranhão, que é uma carência que os nossos alunos possuem. Os nossos alunos que vão prestar vestibular, eles têm essa carência, essa necessidade. Então, nós iniciamos um projeto humilde, um projeto pequeno, sem grandes pretensões, mas de dar uma força para essa rapaziada. E devido à questão desta pandemia, nós fomos pegos de surpresa. E aí tivemos que fazer uma readaptação, tivemos que começar a postar aqui as nossas aulas para dar prosseguimento ao ano letivo com os alunos da melhor forma que a gente pode. Aqui também postando nossas aulas, tirando nossas dúvidas em grupo de WhatsApp. Enfim, caminhando para frente. Temos certeza que iremos sair dessa situação e para nós vai ficar um grande aprendizado, para nós professores e para os nossos alunos. Bom, o nosso tema de hoje será a colonização inglesa da América do Norte. Primeiramente, eu gostaria de falar que esta colonização, em relação à colonização dos países ibéricos, ela se deu de forma tardia. A colonização inglesa na América do Norte vai se dar no final do século XVI e começo do século XVII. E vai se dar muito em face da necessidade primordial pela qual a Inglaterra estava passando por esse momento. Mas nós iremos explorar esse assunto aqui detalhadamente. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que a primeira tentativa de estabelecimento de uma colônia inglesa na América do Norte se deu a cabo do pirata Walter Raleigh. Walter Raleigh era um pirata, um corsário, um bandido que tinha uma carta de corso assinada pelo Estado inglês e que praticava pirataria nas águas do Caribe. Essa pirataria ela tinha na mira, tinha em vista os galeões espanhóis que saíam do Novo Mundo, saíam das possessões espanholas, carregados de ouro e prata, ainda manchados com sangue e molhado com as lágrimas dos índios que estavam sendo explorados pelos espanhóis no Novo Mundo. Então era bandido roubando bandido, ladrão roubando ladrão, um jogo pesado, um esquema bruto que era praticado nessa época. Os galeões saíam do Novo Mundo, saíam das possessões espanholas, carregados com esses minérios, e muitas vezes, nas águas do Caribe, eles eram assaltados por piratas ingleses e piratas holandeses. Muito bem. A primeira tentativa de colonizar a América do Norte por parte dos ingleses se deu levada a cabo por esse sujeito que eu falei aqui para vocês, Walter Raleigh, que inclusive tinha um título de Sir, dado pela família real inglesa. Então, Walter Raleigh desembarcou na América do Norte e iniciou um núcleo populacional que ele batizou como Virgínia, em homenagem à rainha Elizabeth I, que tinha lhe dado essa concessão. Esse nome Virgínia era em homenagem à rainha, que era solteira e eles diziam que era virgem. Muito bem. A Inglaterra vivia nesse momento um processo de urbanização e de êxodo rural. E dessa forma começou a surgir um excedente populacional nas cidades inglesas que incomodava tanto o governo quanto aos nobres. Esse pessoal era oriundo do interior, era oriundo das terras comunais, que nesse momento estavam passando por um processo de cercamento. As pessoas estavam sendo expulsas e nesse local estavam sendo colocadas ovelhas para abastecerem a indústria têxtil. Então essas pessoas estavam num estado deplorável, não digo nem de pobreza, mas de extrema miséria. Essas pessoas que foram expulsas do campo de forma violenta não eram absorvidas com a mesma intensidade
pelas indústrias nascentes. Chegavam nas cidades, não tinham emprego, não tinham condições de sobrevivência, e muitas dessas pessoas acabaram se tornando, algumas por inclinação e a maioria por conta da própria necessidade, acabaram se tornando mendigos, vagabundos, bandidos, e essas pessoas estavam gerando um excedente, e esse excedente estava incomodando a população inglesa, e viram-se nesse momento, as autoridades inglesas viram nesse momento uma oportunidade de desafogarem essa pressão, mandando essas pessoas para a América. Muitas dessas pessoas que vieram para a América eram crianças órfãs, mulheres dispostas a se venderem como esposas, não sabiam nem com quem elas iriam se casar, queriam escapar da fome, da miséria e da desgraça que estava campeando a pobreza na Inglaterra. Então muitas mulheres se venderam como esposas, não sabiam o que elas iriam encontrar na América. Se seria um homem feio, fedorento, mal educado, grosseiro. Ela queria escapar da fome. E também crianças na orfandade, homens desesperados e em condições de marginalidade. Essas foram as pessoas que vieram para a América. Eu estou enfatizando, eu estou sendo bastante enfático e usando até termos bastante pesados, porém termos reais, que exprimem a realidade, porque há no imaginário das pessoas que o fato dos Estados Unidos da América hoje serem uma potência e o Brasil ser um país dependente, estagnado, atrasado, viver numa situação de penúria, ter muita miséria aqui no nosso país, muita gente atribui a isso ao fator colonização. Não que o português que tenha vindo para cá tenha sido uma boa bisca, fosse boa bisca, não era isso não. Mas também os primeiros colonizadores da América não eram pessoas de alto gabarito, de alto coturno. Eram pessoas que estavam em estado de desespero. E também alguns religiosos que estavam sendo perseguidos, passando por perseguição religiosa na Inglaterra, principalmente depois da implantação do anglicanismo pelo rei Henrique VIII. Então eram essas pessoas, era essa camada, era esse extrato social de onde era tirado a maioria das pessoas que vieram para a América, os ingleses que vieram colonizar a América. Só para que a gente tenha uma ideia, a situação social na Inglaterra era tão explosiva que esses pobres, eles, inclusive tinha uma lei na Inglaterra, uma lei dos pobres de 1834. Essa lei, ela proibia qualquer tipo de ajuda aos pobres que não fosse especificada no corpo dessa lei. Como, por exemplo, essa lei pressupunha a criação das workhouses. Workhouses eram casas de trabalho, onde essas pessoas que eram expulsas e que estavam sem nenhuma perspectiva de vida, eram encerradas num sistema muito parecido com o sistema carcerário, trabalhando de forma exaustiva, recebendo uma alimentação precária, dada pelas paróquias onde existiam essas workhouses. Qualquer tipo de ajuda que fosse dada aos pobres, que não fosse o encerramento nas workhouses, eram consideradas ajudas ilegais, estavam passivas de penalidades pelo fato de serem consideradas ilegais. Nessa lei dos pobres também, os mendigos, aqueles que eram velhos, incapazes de trabalhar, recebiam uma autorização do Estado para mendigar. Agora, os mendigos robustos, estes eram amarrados em fundos de carroça e eram chicoteados até o sangue verter da sua pele. E eles, depois de apanharem da polícia, depois de serem chicoteados, eles eram enviados, mandados para aonde eles nasceram, ou então para o local onde eles tinham vivido os últimos 3 anos. Isso sob o juramento de, assim que chegar nessa localidade de onde ele veio, procurar um trabalho, sob pena de não ser pego novamente e ser surrado, ou até mesmo enforcado como vagabundo, como mendigo. Então, estas eram as pessoas, foram estas pessoas que vieram colonizar a Inglaterra. E a gente está aqui querendo desmistificar um pouco essa ideia de que os colonos que foram
para o que hoje são os Estados Unidos, eram pessoas de um extrato social melhor do que os portugueses que para cá vieram. Ou seja, para cá também veio português, gente boa. A maioria realmente não prestava, era aventureiro, era bandido, era vagabundo, era gente sem eira nem beira em Portugal, mas também na colonização do que hoje são os Estados Unidos, vieram essas pessoas que eu acabei de citar aqui para vocês. E, inclusive, falando dos protestantes, dos puritanos, que colonizaram a Nova Inglaterra, gente temente a Deus, gente que temia muito a Deus e que primava pela família, pelos bons costumes, esses evangélicos puritanos, no ano de 1703, eles decretaram uma premiação de 40 libras esterlinas para cada escalpo de índio que fosse levado até as autoridades. Escalpo é essa parte do cabelo que era puxada e passavam uma faca e arrancavam o cabelo. Então, para cada escalpo de índio ou índio encarcerado, recebia um prêmio de 40 libras esterlinas. Muitos aventureiros partiram para ganhar esse dinheiro, matando mulheres, matando crianças, matando velhos, matando índios jovens. E esses puritanos, no ano de 1720, dobraram essa recompensa, mais do que dobraram, porque a recompensa inicialmente, que era de 40 libras, passou a ser 100 libras esterlinas por cada escalpo ou por cada índio capturado. O que eu quero dizer para vocês é que nós não vamos ver na colonização inglesa os mesmos requintes de crueldade da colonização espanhola, quando os espanhóis entravam nas aldeias, abriam os ventres das mulheres grávidas com golpes de espada, arrancavam os fetos e jogavam nas fogueiras, pegavam os índiozinhos pequenininhos, as crianças, e esfregavam a cabeça desses índios e esmagavam a cabeça dessas crianças nas paredes, nas pedras, enforcavam as pessoas, tinham prazer sádico de queimarem as pessoas vivas, como eu fiz a leitura de um trecho do livro A Destruição do Paraíso, do Frei Bartolomeu de Las Casas, para vocês. A gente não vai ver na colonização dos ingleses na América do Norte esse mesmo requinte de crueldade, mas vamos ver a crueza e a determinação de exterminar, de matar os índios, expulsá-los, tomar as suas terras e estabelecerem colônias. O que eu quero dizer para vocês é que a riqueza e o poder, principalmente o poder, ele nasce da violência. Como disse Mao Tse-tung, grande líder chinês, o poder nasce do cano de uma arma. Foi assim que essas pessoas se tornaram poderosas e prósperas. Foi fazendo esse tipo de ato. Nós vamos aqui falar a verdade nua e crua, contar a história tal qual aconteceu, sem máscaras e sem meias palavras e sem palavras bonitas. O que eu quero dizer para vocês é que, com o passar do tempo, essas poças do poder manchadas de vermelho foram ficando rosadas. E com o passar do tempo, mais ainda, acabaram ficando brancas igual a neve. Mais brancas do que esta camisa que eu estou utilizando aqui. Mas a história verdadeira mostra que a colonização, todo o processo de colonização, é uma sucessão de pilhagens, de saques, de extorsões, de sujeição dos outros por meio da força, de banditismo, do trabalho forçado de índios em minas de prata e de ouro até a exaustão, ou seja, do extermínio puro e simples. Então, tanto na América do Norte quanto aqui na América do Sul, na parte sul do continente americano, foi esse tipo de expediente que foi utilizado para que os brancos, os europeus que aqui chegassem, se apossassem dessas terras, se tornassem senhores e se livrassem das populações que eles encontraram aqui. Não deixa de ser uma forma dura e crua, mas é a pura realidade. E a função da história é justamente essa, mostrar a realidade tal qual ela é, com toda a sua crueza, com toda a sua violência, mas, enfim, a verdade. Certo. Isso feito, nós vamos falar um pouco sobre as colônias inglesas. As colônias inglesas, elas não seguiram um critério de homogeneidade.
Elas foram divididas, na verdade, em três formas de colonização. Nós tivemos as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Nós vamos ver aqui as especificidades de cada uma. A colônia do norte, as colônias do norte foi fundada a Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra era composta de 4 colônias: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island. A característica dessa colônia, na Nova Inglaterra, era a seguinte: prevaleceu a pequena propriedade. Lá o clima era muito parecido com o clima europeu, um clima temperado. Então lá prevaleceu a pequena propriedade, a agricultura para abastecer internamente a colônia, predominou o trabalho livre e assalariado. Agora, essas pessoas fundamentalmente eram pessoas religiosas que estavam fugindo de perseguição religiosa na Inglaterra, essas pessoas da colônia do norte. Depois nós vamos ter as colônias do centro. Nas colônias do centro nós teremos também 4 colônias. Vamos ter a colônia de Nova York, Nova Jersey, Delaware e Pensilvânia. Aqui nas colônias do centro nós vamos ver uma certa diversificação. Eles se pareciam muito com as colônias do norte, porém havia uma certa diversificação, porque não eram essencialmente ingleses que viviam nessa colônia. Nessas colônias do centro nós vamos ver uma forte presença de suíços, vamos ver holandeses também, nessas colônias do centro, e muito parecido com as colônias do norte, nós vamos ver também uma agricultura voltada para o abastecimento interno, veremos também a prevalência da pequena propriedade, e aí nós chegamos nas colônias do sul. As colônias do sul, essas se pareciam muito aqui com a colonização ibérica. Nas colônias do sul haviam 5 colônias. As colônias eram Maryland, Virgínia, as Carolinas do Norte e do Sul e a Geórgia. Nas colônias do sul, a população era menor, a população livre era menor. A atividade econômica era muito menos diversificada, a agricultura era feita em grandes propriedades, chamadas de latifúndio, e era praticado aqui a monocultura, ou seja, a produção de apenas um produto agrícola, que era utilizado para exportar, para vender, principalmente para a Inglaterra, né? Os produtos cultivados nessa região, nessas colônias do sul, eram o tabaco, o arroz, o algodão. Ou seja, eram apenas um produto específico. Grande latifúndio plantando arroz, grande latifúndio plantando algodão, grande latifúndio especializado em plantar tabaco. E essa produção era para exportação, era para abastecer o mercado externo, abastecer a sua metrópole, abastecer a Inglaterra. E aqui não prevalecia a mão de obra livre nem assalariada. Aqui a força de trabalho era a força de trabalho escravo. Sobre a organização política, nós vamos ver que essas colônias elas vão se organizar politicamente de forma muito parecida, muito similar com a Inglaterra. Cada colônia possuía uma casa legislativa, que era uma espécie de parlamento. No sistema inglês, essas casas legislativas eram divididas em 2 câmaras, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara Alta era formada pelos lords e a Câmara Baixa formada pelos comuns, ou seja, a Câmara Alta era indicada pela realeza e a Câmara Baixa era votada pelo povo. Então, politicamente, essas colônias se organizavam de forma muito similar à Inglaterra, a sua metrópole. Vamos partir agora para falar sobre o modelo colonial da Inglaterra. Durante quase um século, a Inglaterra demonstrou pouco interesse pelos seus territórios coloniais. Na América não foi totalmente, mas quase não houve estabelecimento formal de relações entre a colônia e a metrópole, diferentemente das colônias ibéricas, que nós vamos ver nas colônias ibéricas um controle rígido da metrópole, com as casas de fundição aqui no Brasil, o Conselho das Índias na Espanha, regulando a vida, regulando a política, o cotidiano de suas colônias, vigiando de forma ferrenha. A gente não vai ver nas colônias da América do Norte esse mesmo rigor por parte da Inglaterra. Vai haver
um certo grau de liberdade que vai permitir a prosperidade desses colonos. Muitos irão prosperar. A gente vai ver que, com exceção dos atos de navegação de 1651, era praticamente nula a presença da coroa inglesa na vida, no cotidiano das suas colônias na América. Esses atos de navegação, eles preconizavam que as colônias só poderiam fazer comércio com a metrópole, somente com a Inglaterra. Não poderiam comerciar com outros países. E esses atos de navegação permitiam que nos portos das colônias apenas chegassem navios com bandeira inglesa para se fazer o comércio. Fora isso, essas colônias elas tinham a liberdade de praticar, entre elas, um certo comércio chamado de comércio triangular. Esse comércio triangular se dava da seguinte forma. O pessoal das colônias do norte comprava um melaço que era produzido nas Antilhas e levava esse melaço para beneficiar. Ali com esse melaço, eles fabricavam rum, fabricavam cachaça. E pegavam esse rum, enchiam tonéis, barris e levavam até a costa da África, onde trocavam por escravos. Esses escravos serviam para abastecer as Antilhas e as colônias do sul. E assim funcionava este comércio triangular. Nós vamos ver esta existência do funcionamento das colônias inglesas na América durante um bom tempo, até o fim da Guerra dos 7 Anos travada entre Inglaterra e França, quando aí vai começar a haver uma mudança. A Inglaterra, para pagar as contas de guerra, começam a taxar, a tributar as colônias. E isso vai gerar um aborrecimento nos colonos e vai levar até as guerras de independência. Essas guerras que acabaram fazendo com que as 13 colônias, as colônias da América, se libertassem da Inglaterra e criassem os Estados Unidos da América. Mas isso é tema para uma outra aula, para nós abordarmos no futuro. Agora eu gostaria de agradecer a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado pela sua generosidade, por nos acompanhar. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Abraço a todos. Tchau.